Você já imaginou entrar em um quarto e presenciar uma criança indefesa sendo humilhada diante de todos? Ela tinha apenas 6 anos, presa a uma cadeira de rodas, e ouviu de uma senhora rica e arrogante que era um peso inútil. Mas antes que as lágrimas caíssem de seus olhos, a faxineira pobre que limpava seu quarto se colocou à frente dela e a defendeu como ninguém jamais tinha feito. O que ninguém sabia é que naquele instante, o milionário escondido na porta assistia a tudo, e o segredo da família estava prestes a ser revelado. Comente. Você acredita que a coragem de uma pessoa pode mudar um destino inteiro? Curta se acredita que nenhuma criança merece ser chamada de desperdício. Inscreva-se para acompanhar histórias que emocionam e surpreendem. O portão de ferro forjado se abriu com um rangido seco, como se a própria mansão suspirasse ao me receber. Meus dedos tremeram ao apertar a alça da bolsa surrada, o couro gasto áspero contra a pele úmida de suor. O cheiro de jasmim do jardim impecável invadia minhas narinas, contrastando com o odor de detergente barato que ainda grudava em minhas roupas da noite anterior. Sofia Mendes? A voz cortante da governanta ecoou pelo hall de mármore, cada sílaba rebatendo nas paredes como um julgamento. Dona Carmen me olhava de cima a baixo, seus olhos pequenos e afiados, percorrendo cada detalhe do meu uniforme emprestado. Você chegou no horário. Isso já é um bom sinal. Engoli em seco, o sabor metálico do nervosismo grudando na garganta. Sim, senhora, estou aqui para trabalhar. Os saltos de Dona Carmen batiam no piso de mármore como martelos, criando um ritmo intimidador, enquanto ela me guiava pelos corredores intermináveis. Tapetes persas macios abafavam nossos passos ocasionalmente, e eu não conseguia evitar de notar como meus tênis gastos pareciam profanar aquela elegância silenciosa. O ar-condicionado sussurrava pelos ambientes, carregando o aroma sutil de cera de abelha e rosas brancas. Aqui não toleramos preguiça nem curiosidade excessiva. Ela continuou sem se virar para me olhar. Você limpa, organiza e sai. Simples assim. O Sr. Augusto valoriza a discrição acima de tudo. Minhas mãos suaram ao imaginar encontrar o famoso milionário. Augusto Montenegro era conhecido em toda a cidade, um homem poderoso, dono de uma fortuna construída com inteligência e determinação. Mas também era conhecido por sua vida reservada desde que a esposa morreu 3 anos atrás, deixando-o sozinho com uma filha pequena. As outras funcionárias estão na cozinha. Dona Carmen apontou para um corredor lateral. Você começará pelos quartos do 2º andar. E lembre-se, nada de conversa desnecessária. Aqui, cada uma cuida da sua função. O 2º andar me recebeu com um silêncio pesado, quase sufocante. Meus passos ecoavam no corredor largo, ladeado por portas de madeira escura que pareciam guardar segredos. A primeira suíte que abri exalava o perfume masculino de sândalo e bergamota. Provavelmente o quarto do próprio Augusto. Meus dedos tremeram ao segurar o pano de limpeza, imaginando que tipo de homem dormia naquela cama imponente de lençóis de seda azul marinho. A segunda porta rangeu suavemente quando a abri. O ambiente era completamente diferente. Paredes pintadas de rosa claro, bonecas organizadas em prateleiras de madeira branca e uma cama pequena com edredom florido. Mas o que me chamou a atenção foi a cadeira de rodas pequena, cor-de-rosa, posicionada próxima à janela. Meu coração acelerou. A filha do milionário. Você é nova aqui. A voz infantil me fez pular. Uma menina pequena estava sentada na cadeira de rodas, me observando com olhos grandes e curiosos. Seus cabelos castanhos caíam em cachos suaves sobre os ombros magros, e ela usava um vestido amarelo que contrastava com a palidez de sua pele delicada. Oi, consegui sussurrar, ainda em choque. Eu sou Sofia, vim para limpar seu quarto.
Ela inclinou a cabeça como um passarinho estudando algo interessante. Eu sou Helena. Você não vai fugir quando me vir na cadeira, né? As outras sempre ficam nervosas. Meu peito se contraiu com uma dor aguda. Aproximei-me devagar, ajoelhando-me para ficar na altura dos olhos dela. O cheiro suave de shampoo infantil de camomila emanava de seus cabelos sedosos. Por que eu fugiria? Você parece muito legal. Um sorriso tímido brotou nos lábios de Helena, transformando completamente sua expressão. Era como se uma flor desabrochasse após uma longa chuva. Ninguém nunca disse que eu sou legal. Elas dizem que sou complicada. Complicada como? Peguei um pequeno ursinho de pelúcia que havia caído no chão e o entreguei a ela. Seus dedos roçaram os meus, frios como pétalas de flor no orvalho da manhã. Porque preciso da cadeira, porque papai gasta muito dinheiro comigo, porque não consigo brincar como as outras crianças. Sua voz ficou mais baixa a cada palavra, como se ela estivesse desaparecendo por dentro. A titia Renata disse que sou um peso. Senti minha mandíbula se contrair de raiva. Como alguém podia dizer isso para uma criança tão pequena e doce? Helena, olha para mim. Esperei ela erguer os olhos castanhos, brilhantes como mel ao sol. Você não é um peso, você é especial, e especial é muito melhor que comum. Mesmo, sua voz carregava uma esperança frágil, como se ela tivesse medo de acreditar. Mesmo, posso ser sua amiga enquanto trabalho aqui? O sorriso dela se alargou, iluminando todo o quarto. Pode. Ninguém nunca quis ser minha amiga antes. Enquanto eu limpava e organizava seus brinquedos, Helena me contava sobre suas bonecas, sobre os livros que gostava de ler, sobre como sentia falta da mãe que mal se lembrava. Sua voz doce preencheu o ambiente com uma leveza que eu não esperava encontrar naquela mansão imponente. O tempo passou sem que eu percebesse, perdida na pureza daquela conexão inesperada. Sofia. Helena me chamou quando eu estava dobrando suas roupinhas. Você vai voltar amanhã? Vou sim. Todo dia. Mas promete? Prometo. Quando desci para a cozinha, as outras funcionárias me olharam com uma curiosidade mal disfarçada. Maria, a cozinheira, uma mulher robusta de cabelos grisalhos, foi a primeira a falar. Você demorou lá em cima, problema? Não, só organizando direito. Espero que não tenha ficado dando conversa para a menina, resmungou Conceição, uma das faxineiras mais velhas. Dona Carmen não gosta quando a gente se envolve demais. Aquela criança já tem tudo o que precisa. Mordi a língua para não responder. Como elas podiam ser tão frias com uma menina tão carente de afeto? O resto do dia passou em um ritmo mecânico, limpar, organizar, evitar olhares. Mas minha mente continuava no quarto rosa, nas palavras doces de Helena, na forma como seus olhos brilharam quando prometi voltar. Ao final do expediente, quando estava guardando os produtos de limpeza no armário do corredor, ouvi passos masculinos descendo a escada. Meu coração disparou. Pelo canto do olho, vi uma figura alta e elegante passar rapidamente sem me notar. Augusto Montenegro. Mesmo de relance, pude perceber a postura ereta, o terno impecável, o perfil sério e concentrado. Ele carregava uma pasta de couro e falava ao celular com voz grave e autoritária. Eu era só a faxineira, murmurei para mim mesma, observando-o desaparecer na direção do escritório. Mas algo me dizia que aquela casa guardava mais do que paredes de luxo. Na saída, Dona Carmen me entregou um envelope com meu primeiro pagamento. Você se saiu bem hoje, Sofia. Mantenha assim, discreta e eficiente. Caminhei pelo jardim perfumado em direção ao portão, mas algo me fez olhar para trás. Na janela do segundo andar, Helena acenava timidamente, seus dedos pequenos pressionados contra o vidro. Acenei de volta, sentindo uma quentura estranha no peito.
Naquela mansão de luxo e silêncios, uma menina de 6 anos tinha tocado meu coração de uma forma que eu jamais imaginei possível. O portão se fechou atrás de mim com o mesmo rangido de quando chegara, mas agora o som parecia diferente. Não mais intimidador, mas como uma promessa de que eu voltaria, e voltaria não apenas pelo trabalho, mas por aquela criança especial que me fazia sentir necessária pela primeira vez na vida. O segundo dia chegou carregado de uma ansiedade doce no meu peito. Acordei antes do despertador, com os primeiros raios de sol filtrando pela cortina desgastada do meu quarto minúsculo. Minhas mãos tremeram levemente enquanto preparava o café preto forte, o único luxo que meu orçamento permitia. O vapor quente subia da xícara descascada, carregando o aroma amargo que me dava coragem para enfrentar mais um dia naquela mansão intimidadora. Desta vez, o portão de ferro não me pareceu tão assustador. Meus passos soaram mais confiantes no mármore do hall de entrada, mesmo que meu coração ainda disparasse ao pensar em Helena. A menina havia ocupado meus pensamentos durante toda a noite. Sua voz doce, seu sorriso tímido, a forma como seus olhos brilharam quando prometi ser sua amiga. Pontual novamente, observou Dona Carmen, ajeitando os óculos no nariz adunco. Comece pelos quartos de sempre. E lembre-se, nada de demora desnecessária. Subi as escadas com o coração acelerado, cada degrau me aproximando do quarto rosa, onde uma garotinha especial me esperava. O corredor do segundo andar parecia mais acolhedor hoje, os tapetes persas mais macios sob meus pés, o perfume de rosas no ar menos opressor e mais envolvente. A porta do quarto de Helena estava entreaberta. Bati suavemente antes de entrar. Oi, princesa. Posso entrar? Sofia! Sua voz explodiu em alegria pura. Helena estava posicionada próxima à janela, onde a luz dourada da manhã criava reflexos dourados em seus cabelos castanhos. Ela usava uma blusa de manga longa azul celeste que realçava a cor dos seus olhos. Você voltou. Eu achei que tinha sonhado com você. Meu peito se aqueceu com uma ternura que nunca havia sentido antes. Eu prometi, não prometi, e eu sempre cumpro minhas promessas. Enquanto organizava os brinquedos espalhados pelo quarto, Helena me observava com uma atenção que me comovia. Era como se ela estivesse memorizando cada movimento meu, cada expressão, com medo de que eu desaparecesse como fumaça. Sofia, posso te contar um segredo? Sua voz ficou sussurrada, conspiratória. Claro que pode. Sentei-me no carpete felpudo ao lado de sua cadeira, cruzando as pernas como uma criança. O tecido macio fazia cócegas na minha pele através da saia do uniforme. Helena olhou para a porta, verificando se ninguém estava ouvindo. Depois se inclinou em minha direção. Seu hálito cheirava a pasta de dente com sabor de morango. Às vezes, à noite, eu fico na janela e imagino como seria se eu pudesse correr pelo jardim. Eu invento histórias de que sou uma princesa que pode voar. Meu coração se partiu em pequenos pedaços afiados. Que tipo de histórias? Seus olhos se iluminaram com uma luz mágica. Eu vou por cima das árvores, bem alto, e encontro outras crianças que também são diferentes. E a gente brinca junto, e ninguém fica olhando estranho pra gente. Segurei sua mãozinha pequena e fria entre as minhas. Sua pele era macia como seda, mas eu senti um tremor sutil em seus dedos. Sabe o que eu acho? Que voar é legal, mas tem coisas ainda mais especiais. Como o quê? Como ter um coração grande que nem o seu. Como ser inteligente. Como fazer as pessoas sorrirem só de olhar para você. Apertei suavemente sua mão. Isso é superpoder de verdade. Helena me olhou com uma intensidade que me desarma completamente. Lágrimas pequeninas se formaram no canto dos seus olhos, mas não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de quem finalmente se sentia vista, compreendida. Ninguém nunca disse que eu tenho superpoder.
Pois eu estou dizendo, e eu não minto para princesas. Uma risadinha escapou de seus lábios, musical como o tinido de sininhos de vento. Você é engraçada, Sofia. Por que as outras pessoas não são como você? A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo às vezes é cruel sem razão, que as pessoas julgam o que não entendem, que a sociedade pode ser impiedosa com quem é diferente? Sabe, Helena, algumas pessoas só enxergam o lado de fora das coisas. Elas olham para sua cadeira e esquecem de olhar para seu coração. Passei a mão pelos seus cachos sedosos, sentindo a maciez entre meus dedos. Mas as pessoas especiais como você e eu sabem que o mais importante está aqui dentro. Toquei delicadamente seu peito, onde o coração batia. Você também é especial. Acho que sim, porque consegui enxergar uma princesa onde os outros só veem uma menina na cadeira. Helena se inclinou para a frente e me abraçou, com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Seus braços finos se fecharam ao redor do meu pescoço e senti o calor de seu corpo pequenino contra o meu peito. O perfume suave de seu shampoo de camomila me envolveu como um casulo protetor. Eu te amo, Sofia. Ela sussurrou no meu ouvido com a sinceridade brutal que só as crianças possuem. Meu mundo parou. Ali, naquele abraço inocente e desesperado, senti algo se quebrar e se reconstruir dentro de mim. Uma responsabilidade, uma conexão, um amor maternal que eu nem sabia que podia existir. Eu também te amo, princesa, respondi, minha voz embargada de emoção. Passamos a manhã conversando sobre tudo e nada. Helena me mostrou seus livros favoritos. Contos de fadas onde as princesas salvavam os príncipes, histórias de aventura com heroínas corajosas. Suas páginas estavam amareladas pelo uso constante, e eu podia imaginar quantas noites solitárias ela havia passado mergulhada naquelas histórias, buscando refúgio na fantasia. Você tem família, Sofia? A pergunta veio de repente, enquanto eu dobrava suas roupinhas coloridas. Não muita. Só minha mãe, que mora longe. Ela é legal como você. Sorri tristemente. Ela faz o melhor que pode, mas trabalha muito e, às vezes, não sobra tempo para outras coisas. Helena assentiu, com uma sabedoria prematura. Papai também trabalha muito. Ele me ama, eu sei, mas sempre tem uma reunião importante ou uma viagem urgente. Sua voz carregava uma melancolia que dilacerava minha alma. Às vezes eu finjo que estou dormindo só para ouvir quando ele chega em casa. E o que acontece quando ele chega? Ele vem até meu quarto, me dá um beijinho na testa e sussurra que me ama. Ele acha que não escuto, mas eu escuto. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha rosada. Eu queria que ele soubesse que eu também o amo, mas ele sempre está ocupado demais para conversas longas. Meu coração se despedaçou. Aqui estava uma menina carente de afeto paterno, e um pai que obviamente a amava, mas não sabia como demonstrar. Era uma tragédia silenciosa acontecendo naquela mansão opulenta. Ela me olhou como quem implora. Pensei comigo mesma, observando a expressão vulnerável no rosto de Helena. Não por brinquedos, mas por amor. O resto da manhã passou em uma montanha-russa emocional. Helena me mostrou seus desenhos. Páginas e páginas de famílias felizes, de meninas correndo em campos floridos, de pais e filhas dançando juntos. Cada traçado colorido era um grito silencioso por normalidade, por conexão, por ser vista como mais do que sua limitação física. Quando chegou a hora do almoço, Helena me pediu para ficar mais um pouquinho. Por favor, Sofia, eu como sozinha todos os dias. Você pode fazer companhia para mim? Olhei para o corredor, verificando se Dona Carmen não estava por perto. Só um pouquinho, tá bom? Ela comeu devagar, como se quisesse esticar aqueles momentos preciosos. Entre garfadas de macarrão com molho de tomate, me contava sobre seus sonhos.
Queria ser escritora quando crescer, escrever histórias onde todas as crianças eram aceitas e amadas. Queria ter um cachorro, aprender a pintar, conhecer o mar. Você já viu o mar, Sofia? Já, uma vez, quando era pequena. Como é? Fechei os olhos, buscando na memória aquela única viagem de infância. É imenso, azul como seus olhos, mas mais escuro. Faz um barulho constante, como se estivesse sussurrando segredos para a areia. E o vento carrega um cheiro de sal que gruda na pele. Helena suspirou, imaginativa. Um dia eu quero colocar os pés na areia da praia. E você vai conseguir, eu tenho certeza. Quando finalmente desci para retomar minhas tarefas, carregava no peito uma mistura de felicidade e responsabilidade que me assustava. Na cozinha, Maria me olhou com curiosidade. Você demorou lá em cima de novo. A menina, ela precisava de companhia. Maria suspirou, mexendo uma panela de ensopado que exalava aromas de alecrim e tomilho. Coitadinha, desde que a mãe morreu, ela vive isolada. O pai ama ela, mas não sabe como lidar. E o resto da família fez uma careta. Digamos que não demonstra muito carinho. Como assim? A irmã do Sr. Augusto, Dona Renata, vive falando que a menina é um peso, um gasto desnecessário. Diz que o irmão deveria colocar ela numa instituição especializada. Maria baixou a voz. Entre nós, eu acho que a mulher tem inveja. O Sr. Augusto gasta uma fortuna com tratamentos e cuidados para Helena. E Dona Renata acha que esse dinheiro podia estar indo para outros lugares. Senti minha mandíbula se contrair. Ela já disse isso na frente da Helena? Várias vezes. A menina sempre fica quietinha depois dessas conversas, mas eu vejo como fica abalada. Uma raiva fria se instalou no meu peito. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança indefesa? Helena já carregava o peso de sua condição física. Não precisava carregar também o peso da rejeição familiar. O resto do dia passou em uma névoa de indignação e proteção. Cada vez que pensava na dor nos olhos de Helena, quando ela me contou sobre se sentir um peso, minha determinação se fortalecia. Aquela menina precisava de alguém que lutasse por ela, que a visse pelo que realmente era. Uma garotinha inteligente, doce e cheia de amor para dar. Quando chegou a hora de ir embora, subi rapidamente para me despedir de Helena. Ela estava em seu quarto, desenhando em um caderno grande. "O que você está desenhando?" "Você", ela respondeu, mostrando um desenho de duas figuras de mãos dadas. Uma alta e uma baixa, esta última em uma cadeira colorida. "Você é minha melhor amiga." Meus olhos se encheram de lágrimas. "Você também é minha melhor amiga, princesa. Amanhã você volta." Todos os dias, Helena, todos os dias. Quando saí da mansão naquela tarde, levava no coração mais do que afeto por uma criança especial. Levava uma missão: proteger Helena de um mundo que insistia em vê-la como menos do que ela era. E no fundo da minha alma, uma certeza crescia como uma semente plantada em terra fértil. Aquela menina havia mudado algo fundamental em mim, e eu faria qualquer coisa para vê-la sorrir todos os dias. A manhã do terceiro dia chegou com uma tensão no ar que eu não conseguia explicar. Desde que acordei, uma sensação estranha me acompanhava, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Meus dedos tremeram enquanto amarrava os cadarços dos sapatos gastos e o café matinal desceu amargo pela garganta, deixando um gosto metálico de ansiedade. Ao chegar à mansão, percebi um movimento diferente. Carros luxuosos estavam estacionados na entrada circular, seus para-brisas refletindo a luz dourada da manhã. Vozes elegantes ecoavam pelo hall de mármore, acompanhadas pelo tinido delicado de porcelana e pelo aroma sofisticado de café gourmet misturado com perfumes caros. "Hoje temos visitas importantes."
Dona Carmen me informou com uma rigidez ainda maior que o normal. A família do Sr. Augusto veio para um almoço de negócios. Mantenha-se invisível e trabalhe em silêncio. Subi para o segundo andar com o coração acelerado, ansiosa para ver Helena. Encontrei-a em seu quarto, vestida com um vestido azul marinho formal, que contrastava com sua expressão melancólica. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque infantil, mas alguns cachos rebeldes escapavam, emoldurando seu rosto pequeno. "Oi, princesa. Como você está hoje?" "Sofia." Seus olhos se iluminaram como sempre, mas percebi uma sombra de tristeza por trás do brilho. "Eu estava esperando você. Hoje tem visita lá embaixo." "Eu vi. São pessoas da sua família?" Helena suspirou, brincando nervosamente com a barra do vestido. "Titia Renata veio com os primos. Eles não gostam muito de mim." Sua voz ficou pequenina, quase um sussurro. "Papai disse que eu tenho que ficar aqui no quarto enquanto eles conversam sobre negócios importantes." Meu peito se contraiu com uma pontada de indignação. "E você quer ficar aqui?" "Não sei. Às vezes é melhor ficar longe. Titia Renata sempre fala coisas que me deixam triste." Comecei a arrumar seus brinquedos, tentando disfarçar a raiva que crescia dentro de mim. "Que tipo de coisas ela fala?" Helena hesitou, seus olhos grandes buscando os meus, como se pedisse permissão para contar. "Ela diz que papai gasta muito dinheiro comigo, que eu sou difícil de cuidar." Suas palavrinhas saíram entrecortadas, carregadas de uma dor que nenhuma criança deveria carregar. "Helena, olha para mim." Ajoelhei-me ao lado de sua cadeira, segurando suas mãozinhas frias. "Você não é um gasto, você é um tesouro, e seu papai te ama muito." "Então por que ela diz essas coisas?" "Porque às vezes as pessoas não sabem enxergar o que realmente importa." Passamos a manhã conversando baixinho, eu trabalhando enquanto Helena desenhava. O ambiente do quarto parecia nosso refúgio secreto, protegido do mundo complicado dos adultos lá embaixo. Mas essa paz seria quebrada mais cedo do que eu imaginava. Por volta do meio-dia, vozes altas começaram a subir pelas escadas. Helena se enrijeceu na cadeira, seus dedos apertando o lápis de cor com força. "Parece que alguém está vindo", sussurrei. A porta se abriu bruscamente, sem batida. Uma mulher elegante de cerca de 40 anos entrou com passos determinados. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados, e ela usava um conjunto de saia e blazer caros que gritavam superioridade. Seus olhos azuis, que poderiam ser bonitos, carregavam uma frieza cortante. "Helena, querida, como você está?" Sua voz tinha um tom falsamente doce que me arrepiou. Ela mal olhou para mim, me tratando como parte da mobília. "Oi, titia Renata." Helena respondeu baixinho, sua alegria anterior evaporando como névoa ao sol. A mulher se aproximou, mas manteve uma distância calculada. "Seu pai está lá embaixo discutindo negócios muito importantes, coisas que você não entenderia ainda." Seus olhos varreram o quarto, observando os brinquedos espalhados, a cadeira de rodas colorida, os equipamentos de apoio. "Nossa, como tem coisa aqui! Tanto equipamento!" Senti um frio na espinha com o tom de sua voz. Helena baixou a cabeça, brincando nervosamente com o lápis. "Sabe, Helena..." Renata continuou, sentando-se na poltrona de veludo rosa com um suspiro teatral. "Eu estava conversando com seu pai sobre seu futuro. Você já tem 6 anos e... Titia, eu não quero falar sobre isso agora." Helena interrompeu, sua voz trêmula. "Mas precisamos falar, querida. Você vê, cuidar de uma criança especial. Como você demanda muito. Muito dinheiro, muito tempo, muita energia." Renata falava como se estivesse explicando matemática para uma adulta. "Existem lugares especializados, com profissionais treinados, onde você poderia receber cuidados adequados.
Eu gosto de ficar aqui com papai, Helena sussurrou, lágrimas se formando em seus olhos. Mas pense no seu pai, querida. Ele é um homem jovem, poderia ter uma vida normal, talvez se casar novamente. Renata fez uma pausa calculada. Que desperdício! Tanto dinheiro e energia gastos com uma situação que nunca vai mudar. Você sempre vai precisar de cuidados especiais, sempre vai ser limitada. Eu me engasguei com a crueldade daquelas palavras. Helena começou a tremer, suas lágrimas finalmente caindo silenciosamente pelo rosto corado. Que desperdício! Tanto dinheiro para cuidar de uma menina assim. Renata murmurou, mais para si mesma do que para Helena, mas alto o suficiente para que ambas ouvissem. Helena abaixou a cabeça completamente, tentando se esconder atrás dos cachos soltos. Seus ombros pequenos tremiam com soluços contidos. Ela estava prestes a chorar, e algo dentro de mim explodiu como uma bomba. Larguei o pano de limpeza no chão e me coloquei entre Renata e Helena, meu corpo formando um escudo protetor. Minha voz saiu firme e clara, carregada de uma coragem que eu nem sabia que possuía. Ela não é um desperdício. As palavras cortaram o ar como lâminas. Ela é o maior tesouro desta casa. Renata me olhou com espanto, como se um móvel tivesse começado a falar. Com licença? Quem é você para se meter em assuntos de família? Eu sou alguém que enxerga o que a senhora aparentemente não consegue ver. Meu coração batia descompassado, mas minha voz permaneceu firme. Helena é inteligente, carinhosa, cheia de sonhos e amor para dar. Se a senhora não consegue enxergar isso, o problema não está nela. Você é uma simples empregada. Como ousa? Sou uma simples empregada que sabe reconhecer o valor de uma criança quando vê uma. Estendi minha mão para trás, encontrando os dedos trêmulos de Helena e os apertando com ternura. E esta menina vale mais do que todo o dinheiro do mundo. O rosto de Renata ficou vermelho de indignação. Augusto vai saber dessa insolência. Naquele instante, eu não defendi só uma criança, pensei, sentindo Helena apertar minha mão com força. Eu defendi um coração quebrado. A tensão no ar era palpável. Renata me fulminava com o olhar. Helena chorava silenciosamente atrás de mim, e eu permanecia firme, protegendo aquela garotinha como se ela fosse minha própria filha. Não me importava se perderia o emprego. Não me importava se causaria problemas. Naquele momento, a única coisa que importava era fazer Helena saber que alguém a valorizava exatamente como ela era. O confronto havia apenas começado, mas uma certeza absoluta crescia em meu peito. Eu lutaria por Helena até o meu último suspiro. O silêncio que se seguiu ao meu confronto com Renata era denso como um temporal prestes a explodir. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando nos meus ouvidos, misturando-se com os soluços abafados de Helena atrás de mim. O perfume enjoativo de Renata, uma mistura cara de lírio e vaidade, parecia preencher todo o ar do quarto, sufocando a doçura natural daquele ambiente infantil. Você não sabe com quem está falando. Renata se levantou da poltrona com movimentos calculados, seus saltos fazendo um barulho seco no piso de madeira. Augusto vai despedir você hoje mesmo. Ninguém desrespeita a família Montenegro assim. Mantive-me firme na minha posição, mesmo sentindo meu estômago se contorcer de nervosismo. A mão pequenininha de Helena na minha era como uma âncora me mantendo no lugar. Eu sei exatamente com quem estou falando. Com alguém que machuca uma criança inocente. Insolente! Renata deu um passo em minha direção, seus olhos azuis faiscando de raiva. Você é apenas uma faxineira qualquer que... O que está acontecendo aqui? A voz grave e autoritária cortou nossa discussão como uma lâmina. Todas as três nos viramos em direção à porta. Augusto Montenegro estava parado na entrada, ocupando completamente o batente com sua presença imponente.
Vestia um terno azul marinho impecável que realçava seus ombros largos e seus olhos escuros percorreram a cena com uma intensidade penetrante. Meu sangue gelou. Por quanto tempo ele estava ali? O que tinha ouvido? Solto a mão de Helena involuntariamente, meu corpo todo tremendo com a realidade da situação. Eu havia me metido em assuntos familiares, havia confrontado sua irmã, havia ultrapassado todos os limites que uma empregada deveria respeitar. Augusto! Renata imediatamente mudou sua postura, assumindo uma expressão de vítima ultraja. Ainda bem que você chegou. Esta pessoa me desrespeitou de forma absurda. Estava apenas conversando com Helena sobre seu futuro quando ela se intrometeu de forma completamente inapropriada. Augusto entrou no quarto com passos medidos, seus olhos agora fixos em mim. Sua expressão era indecifra, uma máscara de controle que não revelava nada do que pensava. O aroma sutil de seu perfume masculino, sândalo e bergamota, se misturou aos outros cheiros do ambiente. É verdade? Sua pergunta foi direcionada a mim, mas seu tom não carregava acusação. Era quase curioso. Ergui o queixo, preparando-me para as consequências. Sim, senhor. Eu defendi Helena quando sua irmã a chamou de desperdício. Um músculo saltou na mandíbula de Augusto. Seus olhos se voltaram rapidamente para Renata, depois para Helena, que ainda choramingava baixinho na cadeira de rodas. Por um momento que pareceu eterno, ele apenas observou a filha. Os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãozinhas tremendo de nervosismo, a postura encolhida de quem se sentia pequena e rejeitada. Desperdício! Sua voz desceu uma oitava carregando uma frieza perigosa. Renata percebeu que havia pisado em território minado. Augusto, você sabe que não foi bem assim. Eu estava apenas sendo realista sobre a situação. A situação? Augusto deu mais um passo para dentro do quarto, sua presença dominando completamente o espaço. Que situação, Renata? A situação de ter uma filha que eu amo mais que minha própria vida. Você precisa pensar no futuro prático. Renata tentou argumentar, mas sua voz já não soava tão confiante. O futuro prático? Augusto se aproximou de Helena, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Com uma delicadeza surpreendente para suas mãos grandes, ele ergueu o rostinho da filha, limpando suas lágrimas com o polegar. Helena, o que a titia disse para você? Helena soluçou, olhando entre o pai e a tia com olhos ainda brilhantes de lágrimas. Ela disse que eu sou difícil de cuidar, que você gastará muito dinheiro comigo, que eu sempre vou ser limitada. O maxilar de Augusto se contraiu violentamente. Ele se levantou devagar, sua altura imponente fazendo Renata recuar instintivamente. Quando se virou para a irmã, seus olhos eram duas chamas escuras de fúria contida. Na minha casa, sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade absoluta. Quem não respeitar minha filha não é bem-vindo. Augusto, você está exagerando. Renata tentou protestar. Estou? Ele deu um passo em direção à irmã e percebi que, apesar de toda sua elegância, havia algo selvagem e protetor naquele homem quando se tratava de sua filha. Você chamou minha filha de desperdício, na frente dela, uma criança de 6 anos. Eu não disse exatamente... Silêncio! O grito de Augusto ecoou pelo quarto, fazendo todas nós saltarmos. Helena se encolheu na cadeira e instintivamente me movi para mais perto dela, minha mão encontrando seu ombro em um gesto protetor. Augusto respirou fundo, visivelmente se controlando. Quando falou novamente, sua voz tinha voltado ao tom baixo e perigoso. Helena é minha filha. Ela é perfeita exatamente como é. E se você, ou qualquer outra pessoa desta família, tem algum problema com isso, a porta está ali. Renata ficou pálida. Augusto, somos irmãos. Somos. E como irmão, espero que você trate minha filha com o respeito que ela merece. Como tia, espero que você a ame incondicionalmente. Ele se virou para Helena.
sua expressão se suavizando completamente. E como pai, prometo que nunca mais permitirei que alguém a faça se sentir menos especial do que você é. Helena olhou para o pai com adoração pura. Papai? Sim, minha princesa. Você não está bravo comigo? Augusto se ajoelhou novamente, pegando as mãozinhas da filha entre as suas grandes. Nunca, meu amor, nunca poderia ficar bravo com você. Estou bravo com quem te machucou. Pela primeira vez desde que ele havia entrado no quarto, seus olhos se voltaram para mim. Preparei-me para o pior. Demissão, humilhação, talvez até algo pior. Mas o que vi em seus olhos não foi raiva. Era gratidão. E você? Ele disse, se levantando e caminhando em minha direção. Meu coração parou. Você defendeu minha filha quando ninguém mais o fez. Senhor, gaguejei, não sabendo o que dizer. Como uma simples faxineira teve mais coragem e coração do que minha própria irmã? Sua pergunta não era acusatória. Era genuinamente curiosa, quase admirada. Helena escolheu esse momento para falar, sua voz ainda trêmula, mas mais forte. Papai, Sofia é minha melhor amiga. Ela sempre diz que sou especial. Ela me faz sorrir todos os dias. Augusto olhou da filha para mim, depois de volta para Helena. Algo estava mudando em sua expressão, como se ele estivesse vendo algo pela primeira vez. Ela faz você sorrir? Muito. Helena finalmente esboçou um sorriso tímido, o primeiro desde que sua tia havia entrado no quarto. Ela diz que tenho superpoderes e que sou uma princesa de verdade. Por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Augusto me observava com uma intensidade que me fazia corar, como se estivesse tentando decifrar um mistério. Renata permanecia calada no canto, visivelmente desconfortável com a virada da situação. Ela devolveu o sorriso da minha filha, Augusto murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer uma de nós. Algo que nem todo o meu dinheiro conseguiu comprar. Helena riu baixinho, um som musical que preencheu o quarto com luz. Sofia também prometeu me levar para conhecer o mar um dia. Ela disse que posso colocar os pés na areia. Augusto se virou completamente para mim, e desta vez não consegui decifrar sua expressão. Você prometeu isso? Sim, senhor. Prometi. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. E pretende cumprir? Sempre cumpro minhas promessas para Helena. Algo mudou nos olhos dele. Uma faísca de algo que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu coração acelerar de uma forma completamente diferente do medo. Renata, ele disse sem tirar os olhos de mim, acho melhor você voltar para o almoço. Nossos convidados devem estar se perguntando onde estamos. Era uma dispensa clara. Renata entendeu o recado, suas faces vermelhas de humilhação. Augusto, precisamos conversar sobre isso depois. Não precisamos. Sua voz não admitia discussão. A conversa acabou. Renata saiu do quarto com passos duros, deixando para trás apenas o eco de sua irritação e o perfume enjoativo que aos poucos se dissipava. Quando ficamos sozinhos, Augusto, Helena e eu, o ar parecia carregado de possibilidades. Helena quebrou o silêncio primeiro. Sofia pode ficar para o almoço, papai? Por favor? Augusto olhou para a filha, depois para mim. Seria uma honra tê-la à nossa mesa. Se ela quiser, claro. Meu mundo inteiro tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Seria muito gentileza sua, senhor, mas eu sou apenas... Você é a pessoa que defendeu minha filha quando ela mais precisava, ele interrompeu suavemente. E pelo que vejo, você é muito mais do que apenas qualquer coisa. Helena bateu palmas de alegria, e pela primeira vez em meses eu a vi verdadeiramente feliz. Naquele quarto perfumado com o aroma de possibilidades, uma nova dinâmica estava nascendo entre nós três, mudando para sempre o curso de nossas vidas. Os dias que se seguiram ao confronto com Renata
trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na atmosfera da mansão. Augusto começou a aparecer mais durante minhas horas de trabalho, sempre com uma desculpa plausível. Verificar se Helena havia tomado seus medicamentos, buscar algum documento esquecido, ou simplesmente passar para ver como ela estava. Na primeira vez que isso aconteceu, 3 dias após o incidente, meu coração quase parou quando ouvi seus passos firmes subindo as escadas de mármore. Helena e eu estávamos no meio de uma sessão de desenho, ela me ensinando a colorir dentro das linhas de um livro de princesas, quando a porta se abriu suavemente. "Posso entrar?" Sua voz profunda cortou nosso momento de intimidade, mas não de forma intrusiva. Havia algo diferente no seu tom. Menos autoridade empresarial, mais curiosidade genuína. "Papai!" Helena exclamou, largando o giz de cera cor-de-rosa que segurava. "Você chegou cedo hoje." Terminei as reuniões mais cedo e pensei em passar um tempo com minha princesa. Augusto entrou no quarto e imediatamente o ambiente pareceu menor, preenchido por sua presença magnética. Vestia uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados e fortes. O perfume sutil de sândalo o acompanhava como uma assinatura invisível. "Sofia está me ensinando a pintar melhor", Helena disse orgulhosa, mostrando seu desenho para o pai. "Olha como ficou bonita essa princesa." Augusto se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira da filha. Seus olhos escuros analisaram o desenho com seriedade, como se fosse uma obra de arte importante. "Está linda, Helena. Você está ficando cada vez melhor. É porque Sofia tem paciência comigo." Helena sorriu, olhando para mim com adoração. "Ela nunca fica irritada quando eu erro." Os olhos de Augusto se voltaram para mim pela primeira vez desde que entrara no quarto. Havia algo investigativo em seu olhar, como se ele estivesse tentando entender quem eu realmente era por trás do uniforme de faxineira. "Sofia tem um dom especial com crianças." Senti meu rosto esquentar com o elogio inesperado. "Helena que é especial, senhor. É fácil ter paciência com ela. Por favor, me chame de Augusto." A solicitação me pegou completamente desprevenida. "Depois do que você fez por Helena, formalidades parecem desnecessárias." O resto daquela tarde passou de forma surreal. Augusto permaneceu no quarto, observando nossa interação com uma atenção que me deixava simultaneamente nervosa e aquecida por dentro. Ele fez perguntas sobre os desenhos de Helena, sobre suas histórias favoritas, sobre seus progressos na leitura. Era como se ele estivesse vendo a filha através dos meus olhos, descobrindo aspectos dela que havia perdido em meio à correria de sua vida empresarial. "Ela lê muito bem para a idade", comentei quando Helena nos mostrou como conseguia ler sozinha um livro de contos de fadas. "Eu não sabia disso", Augusto admitiu, uma sombra de culpa passando por seus olhos. "Tenho perdido muitas coisas importantes. Nunca é tarde para começar a ver", respondi suavemente, e algo no modo como ele me olhou fez meu coração acelerar de uma forma que nada tinha a ver com nervosismo profissional. Nos dias seguintes, as visitas de Augusto se tornaram regulares. Ele começou a chegar em casa mais cedo, inventando razões para subir ao quarto de Helena durante meu horário de trabalho. Inicialmente eu ficava tensa com sua presença, preocupada em manter a formalidade adequada. Mas gradualmente, sua genuína interesse em passar tempo com Helena e comigo começou a quebrar essas barreiras. Uma tarde, ele chegou carregando uma caixa grande embrulhada em papel colorido. Helena bateu palmas de alegria quando viu. "O que é, papai?" "Uma surpresa para vocês duas", ele disse, e meu coração pulou ao ser incluída. "Abram juntas." Dentro da caixa, havia um conjunto completo de tintas aquarela profissionais, pincéis de diferentes tamanhos e papéis especiais para pintura.
Helena gritou de felicidade, mas eu fiquei boquiaberta com a generosidade do presente. Senhor, Augusto, me corrigi rapidamente. Isso é demais. Eu não posso aceitar. Você pode e vai aceitar, ele disse com firmeza, mas seus olhos eram gentis. Helena me contou que você mencionou gostar de pintar quando era criança. Pensei que vocês duas poderiam explorar isso juntas. Lágrimas se formaram em meus olhos. Ninguém nunca havia se importado o suficiente para lembrar de um detalhe tão pequeno da minha vida. Como você soube? Helena conta tudo sobre você. Ele sorriu, e pela primeira vez vi suas feições se suavizarem completamente. Você se tornou parte das histórias favoritas dela. Passamos aquela tarde experimentando as tintas novas. Augusto permaneceu conosco, sentado em uma poltrona próxima, trabalhando em seu laptop, mas constantemente interrompendo para admirar nossos progressos artísticos. A atmosfera estava relaxada, quase familiar, e eu comecei a vislumbrar como seria ter uma família de verdade. Sofia, pinta uma flor para o papai, Helena pediu, mergulhando seu pincel na tinta azul com entusiasmo. Não sei se sou boa o suficiente para pintar algo para seu pai, respondi, mas já estava misturando tons de rosa e vermelho na paleta. Ele vai gostar. O papai gosta de tudo que você faz. Senti os olhos de Augusto em mim e corei intensamente. Quando olhei em sua direção, ele não desviou o olhar. Havia algo intenso e investigativo em seus olhos escuros que fazia meu estômago se contorcer de uma forma deliciosa. Helena tem razão, ele disse suavemente. Eu ficaria honrado em ter uma flor pintada por você. Pintei uma rosa delicada, concentrando toda a minha atenção nas pétalas para evitar pensar na forma como Augusto me observava. Quando terminei, Helena insistiu em levar o desenho para o pai pessoalmente. Está linda, Augusto disse, pegando o papel ainda úmido com cuidado. Você tem talento real, Sofia. É só um hobby de infância, murmurei, mas meu coração se aquecia com o elogio. Talentos de infância são os mais puros, ele respondeu, e havia algo profundo em sua voz que me fez olhar para ele novamente. Eles vêm do coração, não da obrigação. Naquela noite, quando estava guardando os materiais de limpeza, Augusto apareceu no corredor. Estava sem o paletó, apenas de camisa e gravata ligeiramente afrouxada, e havia uma vulnerabilidade em sua postura que eu nunca havia visto antes. Sofia, posso falar com você um minuto? Meu coração disparou. Claro. Ele gesticulou para que o seguisse até uma pequena sala de estar no final do corredor. Era um ambiente íntimo, com poltronas de couro marrom e uma lareira apagada. A luz suave das luminárias criava sombras douradas em seu rosto angular. Quero agradecer, ele começou, passando a mão pelos cabelos escuros de forma nervosa. Pelo que você tem feito por Helena. Ela está diferente desde que você chegou. Ela é uma menina incrível. Só precisava de alguém que visse isso. Como você vê? Ele disse, se aproximando ligeiramente. Você vê coisas que eu, como pai, deveria ter visto primeiro. Havia dor em sua voz, uma culpa paternal que me partia o coração. Você ama ela. Isso é o mais importante. Mas o amor, às vezes, não basta, não é? Ele se sentou na poltrona ao lado da minha, próximo o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de seu corpo. Desde que minha esposa morreu, eu me perdi. Mergulhei no trabalho para fugir da dor e acabei me distanciando de Helena quando ela mais precisava de mim. Nunca é tarde para mudar isso. Você acredita mesmo nisso? Seus olhos escuros me encararam diretamente e senti como se ele pudesse ver diretamente em minha alma. Acredito. E Helena também acredita. Ficamos em silêncio por um momento, o ar entre nós carregado de uma tensão que eu não sabia como interpretar. Havia algo mudando,
se desenvolvendo, mas eu não ousava nomear o que era. Ela trouxe vida para nossa casa. Augusto murmurou finalmente, mas seus olhos não deixavam os meus, quando eu já tinha desistido de acreditar que isso fosse possível. Senti que ele não estava falando apenas de Helena, e meu pulso acelerou perigosamente. Havia uma intensidade em seu olhar que me fazia sentir vista, valorizada, desejada de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu deveria ir, sussurrei, minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Está ficando tarde. Deveria, ele concordou, mas não fez movimento para se levantar. Mas eu gostaria que ficasse. Só mais um pouco. E eu fiquei. Ficamos conversando sobre Helena, sobre sonhos, sobre como às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos. Quando finalmente saí da mansão naquela noite, levava comigo a certeza de que algo fundamental havia mudado entre nós. Augusto não me via mais como apenas a faxineira. E eu não conseguia mais vê-lo apenas como meu patrão. A semente de algo profundo e transformador havia sido plantada, e eu podia sentir suas raízes se espalhando pelo meu coração. A tempestade começou a se formar na segunda-feira seguinte, quando cheguei à mansão e encontrei Dona Carmen me esperando no hall com uma expressão mais severa que o normal. Suas mãos estavam cruzadas à frente do corpo de forma rígida, e seus lábios finos formavam uma linha dura de desaprovação. Sofia, precisamos conversar. Sua voz cortou o ar matinal como uma lâmina afiada. Em minha sala, agora. Meu estômago se contorceu com um pressentimento ruim. Seguia pelo corredor de mármore, meus passos ecoando de forma ominosa no silêncio tenso. A sala da governanta era pequena e austera, com apenas uma mesa de madeira escura, duas cadeiras duras e o cheiro persistente de desinfetante misturado com lavanda artificial. Sente-se. Ela apontou para a cadeira em frente à mesa, assumindo sua posição de autoridade atrás dela. Tenho recebido comentários sobre seu comportamento recente. Que tipo de comentários? Tentei manter minha voz firme, mas senti um tremor traidor se infiltrando nas palavras. Comentários sobre você estar ultrapassando suas funções, passando tempo excessivo com a menina Helena. E agora, ela fez uma pausa dramática, sendo vista em conversas particulares com o Sr. Augusto. Meu sangue gelou. Alguém havia nos visto na sala de estar. Eu não entendo qual é o problema. Apenas fiz meu trabalho e... Seu trabalho é limpar, organizar e sair. Não é se tornar amiguinha da família. Dona Carmen se inclinou para a frente, seus olhos pequenos brilhando com malícia. Algumas pessoas estão preocupadas com suas intenções. Minhas intenções? A raiva começou a borbulhar no meu peito. Que intenções? Ora, Sofia, não seja ingênua. Uma moça jovem e pobre, trabalhando na casa de um homem viúvo e rico. Ela deixou a implicação no ar como veneno. Não seria a primeira vez que uma empregada tenta se aproveitar de uma situação vulnerável. Senti como se ela tivesse me dado um tapa. Como você ousa sugerir? Não estou sugerindo nada. Estou apenas transmitindo as preocupações que me foram relatadas. Dona Carmen recostou-se na cadeira, assumindo uma postura de superioridade moral. A família Montenegro tem uma reputação a zelar, e certas proximidades podem ser mal interpretadas. E quem exatamente está preocupado? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Dona Renata ligou pessoalmente para expressar suas inquietações. Ela mencionou que você foi desrespeitosa com ela e que desde então tem se comportado de forma inadequada com o Sr. Augusto e Helena. Claro. Renata havia plantado suas sementes venenosas e agora estava colhendo os frutos da discórdia. Minha mandíbula se contraiu com frustração. Dona Renata estava sendo cruel com uma criança de 6 anos. Eu apenas a defendi. Não é sua função defender ninguém desta família. Sua função
é limpar e se manter invisível. Dona Carmen se levantou, sua altura magra me fazendo sentir ainda menor. Estou dando um aviso oficial, Sofia. Mantenha a distância apropriada da família. Faça seu trabalho e vá embora. Sem conversas desnecessárias, sem intimidades inadequadas. E se eu me recusar? Então você será dispensada imediatamente. E não conseguirá uma boa referência para trabalhar em lugar nenhum decente desta cidade. A ameaça pairou no ar como uma nuvem negra. Eu precisava daquele emprego desesperadamente. Meu aluguel estava atrasado, minha mãe doente dependia do dinheiro que eu enviava, e trabalhos decentes eram escassos para alguém sem educação formal como eu. Entendi, murmurei, sentindo um pedaço do meu coração se despedaçar. Ótimo, agora vá trabalhar. E lembre-se, distância profissional. Subi as escadas com pernas trêmulas, cada degrau me aproximando do momento mais difícil que teria que enfrentar. Como explicar para Helena que nossa amizade precisava mudar? Como fingir indiferença quando Augusto aparecesse? Helena estava em seu quarto, como sempre, me esperando com um sorriso radiante que fez meu coração se estilhaçar ainda mais. Sofia, você demorou hoje. Eu estava ansiosa para mostrar o desenho que fiz para você ontem à noite. Ela segurava um papel colorido onde havia desenhado duas figuras de mãos dadas, claramente eu e ela. Embaixo, com sua letra ainda incerta de criança, estava escrito: Minha melhor amiga Sofia. Lágrimas queimaram meus olhos. Helena, querida, preciso te contar uma coisa. Você está triste? Sua voz ficou pequenininha, preocupada. Aconteceu alguma coisa ruim? Como explicar para uma menina de 6 anos que o mundo adulto era cruel e complicado? Que nossa amizade estava sendo vista como algo inadequado? Que eu estava sendo forçada a me afastar dela justamente quando ela mais precisava de carinho? Eu preciso focar mais no meu trabalho. Não posso mais conversar tanto durante o dia. O rostinho de Helena se desfez em confusão. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não, meu amor. Você nunca fez nada errado. Ajoelhei-me ao lado de sua cadeira, segurando suas mãozinhas pequenas. Às vezes, os adultos têm regras complicadas que as crianças não entendem. Mas você prometeu que sempre seria minha amiga. E sempre serei. Só de um jeito diferente agora. Helena começou a chorar, lágrimas grossas rolando por suas bochechas rosadas. Você vai me abandonar como todo mundo abandona? Meu coração se despedaçou completamente. Nunca vou abandonar você, Helena. Nunca. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, sabia que estava mentindo. Estava sendo forçada a abandoná-la emocionalmente, mesmo que meu corpo ainda estivesse presente fisicamente. O resto da manhã foi torturante. Limpei o quarto em silêncio, enquanto Helena me observava com olhos vermelhos de tanto chorar. Cada soluço dela era como uma punhalada no meu peito. Quando Augusto apareceu na hora do almoço, como havia se tornado seu costume, a tensão no ar era palpável. O que aconteceu aqui? Sua voz estava carregada de preocupação quando viu o estado emocional da filha. Sofia disse que não pode mais ser minha amiga. Helena fungou, suas palavras entrecortadas pelos soluços. Ela disse que tem regras de adultos complicadas. Os olhos de Augusto se voltaram para mim com uma intensidade penetrante. Que regras? Não conseguia encará-lo. Senhor Augusto, eu preciso manter mais distância profissional. Distância profissional. Sua voz desceu uma oitava, carregando uma nota perigosa. Quem disse isso? Eu percebi sozinha que estava ultrapassando limites. Sofia, olhe para mim. Era uma ordem suave, mas uma ordem. Quando levantei os olhos, vi frustração e algo mais profundo brilhando nos seus. O que realmente aconteceu? Nada aconteceu. Eu apenas acho melhor assim.
Melhor para quem? Para todos. Minha voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de toda a dor e frustração que estava sentindo. Para Helena, para o Senhor, para mim. Como pode ser melhor para Helena ver você se afastar quando ela claramente precisa de você? Augusto se aproximou e pude sentir o calor de seu corpo, o aroma familiar de seu perfume. Como pode ser melhor para mim perder a primeira pessoa que conseguiu trazer alegria de volta para minha filha? Eu não queria ser problema, sussurrei, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Só queria proteger aquela menina. E está protegendo. Mais do que qualquer um da minha própria família. Mas as pessoas estão falando, estão dizendo que eu tenho intenções inadequadas. A mandíbula de Augusto se contraiu violentamente. Que pessoas? Não importa. O que importa é que Helena não merece estar no meio de fofocas e problemas. Helena havia parado de chorar e nos observava com atenção, seus olhos grandes indo de mim para o pai, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis emocional. Sofia, Augusto disse, sua voz ficando mais suave, você realmente acredita que seria melhor para Helena se você se afastasse? Olhei para a menina, vendo a esperança brilhando em seus olhos molhados. Eu não sei mais o que acreditar. Então deixe-me te ajudar a decidir. Augusto segurou meu queixo gentilmente, fazendo-me olhar diretamente em seus olhos. Helena precisa de você. E eu... Ele hesitou, sua voz ficando rouca. Eu também preciso. O mundo pareceu parar naquele momento. Havia uma confissão não dita em suas palavras, uma vulnerabilidade que me deixava sem ar. Papai... Helena interrompeu o momento com sua voz pequena. Você também gosta da Sofia? Augusto não tirou os olhos dos meus quando respondeu. Sim, Helena. Papai também gosta muito da Sofia. Meu coração martelava tão forte que tinha certeza de que ambos podiam ouvi-lo. Ali estava a confirmação do que eu mal ousava esperar, mas também a complicação que poderia destruir tudo. Eu não quero causar problemas para vocês, sussurrei. O único problema seria você ir embora, Augusto respondeu com firmeza. E isso não vai acontecer, não se depender de mim. Naquele momento, rodeada pelo amor de uma menina especial e pela proteção de um homem que estava rapidamente conquistando meu coração, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não iria embora. Não importava quantas tempestades tivesse que enfrentar. Não abandonaria aquela família que havia se tornado mais importante para mim do que minha própria vida. A noite chegou pesada como chumbo sobre a mansão Montenegro. Eu havia decidido ficar, mas a pressão externa continuava crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Durante toda a tarde, senti olhares penetrantes das outras funcionárias, sussurros que cessavam quando eu passava, e a presença opressiva de Dona Carmen me seguindo como uma sombra vigilante. Helena percebeu a tensão no ar. Apesar da promessa de que eu não iria embora, ela se agarrava a mim com um desespero que partia meu coração. Suas mãozinhas pequenas tremiam cada vez que eu me afastava para pegar algo, como se ela temesse que eu pudesse desaparecer como fumaça se perdesse o contato físico. Sofia, ela sussurrou quando eu estava dobrando suas roupas. Você tem certeza que não vai me deixar? Tenho certeza, princesa. Ajoelhei-me ao lado de sua cadeira, segurando seu rostinho delicado entre minhas mãos. Sua pele estava quente e suave como pétalas de rosa. Mesmo que o mundo inteiro tente nos separar, eu vou estar aqui. Promete mesmo? Prometo. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, uma voz cruel na minha mente sussurrava dúvidas. E se a pressão se tornasse insuportável? E se Augusto mudasse de ideia? E se alguém conseguisse me demitir à força? A resposta para essas perguntas chegou mais cedo do que eu esperava.
Por volta das 7 da noite, quando eu estava terminando de organizar os brinquedos de Helena, ouvi vozes altas vindas do andar de baixo. Eram pelo menos 3 pessoas discutindo acaloradamente, suas palavras ecoando pelos corredores de mármore como trovões distantes. Helena se encolheu na cadeira. Eles estão brigando de novo por minha causa? Não sei, meu amor, mas não se preocupe com isso. Mas eu estava preocupada. As vozes estavam ficando mais altas e pude distinguir a de Augusto, tensa e autoritária, misturada com a de Renata, estridente e acusatória. Havia também uma terceira voz masculina que não reconheci. De repente, passos pesados subiram as escadas com pressa. A porta do quarto se abriu bruscamente e Renata entrou seguida por um homem alto de cabelos grisalhos que vestia um terno caro. Seus rostos estavam vermelhos de raiva. Aí está ela! Renata apontou para mim como se eu fosse uma criminosa. A tal faxineira que está manipulando meu irmão. Helena começou a tremer. Titia, por favor, não grite. Cale a boca, Helena! Renata rosnou e vi a menina encolher como se tivesse levado um tapa. Você é muito pequena para entender o que está acontecendo. Algo selvagem e protetor explodiu dentro de mim. Não fale assim com ela. Você vê? Renata se virou para o homem ao seu lado. Vê como ela age. Uma simples empregada falando comigo desse jeito. O homem, que eu agora percebia ser tão elegante e frio quanto Renata, me olhou com desdém. Senhora, acredito que há um mal-entendido sobre sua posição nesta casa. E quem é o senhor? Perguntei, tentando manter minha voz firme mesmo com o coração disparado. Eduardo Montenegro, irmão de Augusto e sócio nos negócios da família. Sua voz carregava o mesmo tom autoritário que eu reconhecia em Augusto, mas sem nenhum traço de bondade. E estou aqui para resolver uma situação que está se tornando problemática. Que situação? Mas eu já sabia a resposta. A situação de uma funcionária que esqueceu seu lugar e está causando conflitos desnecessários na família. Renata respondeu, seus olhos faiscando de malícia. Meu irmão pode estar temporariamente cego pela sua performance, mas nós enxergamos claramente suas intenções. Minhas únicas intenções são cuidar de Helena e fazer meu trabalho. Mentirosa! A acusação saiu da boca de Renata como veneno. Você está se aproveitando da vulnerabilidade de um homem viúvo e usando uma criança deficiente como ponte para seus objetivos ambiciosos. Helena começou a chorar, seus soluços pequenos ecoando pelo quarto como lâminas cortando meu coração. Automaticamente me movi para consolá-la, mas Eduardo se colocou no meu caminho. Mantenha distância da criança. Você já causou danos suficientes. Danos? Minha voz subiu uma oitava. Que danos? Helena está mais feliz do que nunca. Helena está confusa e emocionalmente dependente de alguém que não deveria estar na vida dela. Eduardo disse friamente. Isso não é saudável para uma criança em sua condição. Em sua condição? A raiva agora queimava como lava nas minhas veias. Ela é uma menina normal que precisa de amor e carinho. Ela é uma criança deficiente, que precisa de cuidados especializados, não de fantasias românticas criadas por uma empregada oportunista. Renata cuspiu. Naquele momento, Augusto apareceu na porta, seu rosto escuro de fúria. O que vocês estão fazendo aqui? Tentando salvar você de um erro terrível, Eduardo respondeu, não demonstrando nenhum medo do irmão mais novo. Esta mulher está manipulando você e Helena para seus próprios fins. Manipulando? Augusto entrou no quarto como um furacão, sua presença dominando o espaço. A única manipulação que vejo aqui é vocês tentando destruir a primeira coisa boa que aconteceu nesta casa em anos. Augusto, seja racional. Renata tentou um tom mais suave. Você é um homem rico e influente. Esta pessoa
Claramente viu uma oportunidade. Esta pessoa tem nome. É Sofia. E ela salvou minha filha quando vocês, sua própria família, a rejeitaram. Helena estava chorando mais alto agora, seus solucinhos desesperados, preenchendo o ambiente com dor pura. Não consegui mais ficar parada. Empurrei Eduardo para o lado e corri para ela, ajoelhando-me ao lado da cadeira e a puxando para um abraço protetor. Shh, princesa, está tudo bem, eu estou aqui. Sofia, você vai mesmo embora? Helena soluçou contra meu peito, suas lágrimas molhando minha blusa. Todo mundo está dizendo que você vai me abandonar. Meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Nunca vou abandonar você, meu amor, nunca. Mentirosa! Renata gritou. Você vai embora sim, porque não tem escolha. Renata, chega! O rugido de Augusto fez todos no quarto se calarem instantaneamente. Ele se aproximou de nós, seus olhos escuros brilhando com uma fúria protetora que nunca havia visto antes. Saiam do quarto da minha filha. Agora! Augusto! Eduardo tentou argumentar. Agora! Augusto apontou para a porta, sua voz carregando uma autoridade absoluta que não admitia discussão. Renata e Eduardo saíram relutantemente, mas pude ouvir seus sussurros venenosos ecoando pelo corredor. Renata ainda gritou antes de descer as escadas. Isso não vai acabar assim, Augusto. Você vai se arrepender. Quando ficamos sozinhos, o silêncio no quarto era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços diminuindo de Helena. Augusto se aproximou de nós, sua expressão se suavizando completamente ao ver sua filha em meus braços. Helena, minha princesa, olhe para o papai. Ela levantou o rostinho molhado de lágrimas, seus olhos grandes brilhando com medo e confusão. Papai, você vai mandar Sofia embora? Nunca. Sua resposta foi firme e imediata. Sofia não vai a lugar nenhum. Mas titia Renata disse, titia Renata está errada e não vai mais incomodar você ou Sofia. Augusto se ajoelhou ao nosso lado, criando um círculo protetor ao nosso redor. Sofia, olhe para mim. Levantei os olhos, ainda segurando Helena contra meu peito. Havia algo intenso e determinado em sua expressão que fez meu coração acelerar. Você não é uma intrusa, Sofia. Você não é uma aproveitadora. Você é exatamente o que minha filha precisa e o que eu preciso. Augusto, comecei, mas ele interrompeu colocando um dedo gentil sobre meus lábios. Deixe-me terminar. Desde que você chegou aqui, tudo mudou. Helena sorri de novo. Esta casa tem vida de novo. E eu... Sua voz ficou rouca, carregada de emoção. Eu me sinto vivo de novo. Helena se mexeu em meus braços, olhando entre nós dois com curiosidade crescente. Papai, você ama Sofia? A pergunta pairou no ar como uma borboleta frágil. Augusto me olhou diretamente nos olhos, e neles vi uma verdade que me deixou sem ar. Sim, Helena. Papai ama Sofia. O mundo parou. Meu coração parou. Até mesmo Helena parou de fungir, processando a confissão monumental do pai. E você, Sofia? Helena perguntou com a inocência brutal das crianças. Você ama papai também? Olhei para Augusto, vendo vulnerabilidade e esperança brilhando em seus olhos escuros. Sim, sussurrei, minha voz embargada. Eu amo vocês dois mais do que imaginei ser possível. Helena gritou de alegria e se jogou do meu colo para os braços do pai, criando um abraço de 3 que selou nosso destino. Ali, naquele quarto perfumado com o aroma de esperança e amor, nasceu uma nova família, uma família escolhida pelo coração, não pelo sangue. Naquele dia, percebi que já não era só minha filha, mas meu próprio coração que dependia dela. Augusto sussurrou, suas palavras se perdendo em meus cabelos enquanto nos abraçávamos. E eu soube, com cada fibra do meu ser, que havia encontrado meu lugar no mundo. Finalmente, eu estava em casa. 6 meses depois,
A mansão Montenegro havia se transformado em algo que eu jamais imaginei possível, um verdadeiro lar. As paredes que antes ecoavam apenas com silêncios pesados e formalidades frias, agora reverberavam com risos de criança, conversas calorosas e a música suave que Helena gostava de tocar no piano que Augusto havia comprado especialmente para ela. A manhã de sábado chegou dourada e perfumada, com o aroma de rosas do jardim que eu agora ajudava a cuidar. Não mais como funcionária, mas como parte da família. Augusto havia tornado oficial minha nova posição, não apenas como cuidadora de Helena, mas como sua companheira, sua parceira, sua futura esposa. Sofia! A voz alegre de Helena ecoou pelo corredor enquanto eu terminava de arrumar as flores frescas no vaso da sala de jantar. Vem ver o que eu pintei para você. Sorri, sentindo aquele calor familiar se espalhando pelo meu peito. 6 meses atrás, eu era apenas uma faxineira invisível tentando sobreviver. Hoje, eu era amada, valorizada, parte de algo maior que eu mesma. Encontrei Helena em seu quarto, nosso quarto agora, já que eu havia me mudado oficialmente para a mansão na semana anterior. Ela estava posicionada em frente ao cavalete que Augusto havia mandado instalar especialmente para nossas sessões de arte. Olha! Ela apontou orgulhosa para uma tela onde havia pintado 3 figuras de mãos dadas em um campo florido. Uma alta e elegante de terno, uma média de vestido azul e uma pequena em uma cadeira de rodas colorida, mas que na pintura parecia estar flutuando como se tivesse asas. Somos nós, nossa família. Meus olhos se encheram de lágrimas, como sempre acontecia quando Helena me incluía tão naturalmente em sua definição de família. Está linda, princesa. Você se tornou uma artista incrível. É porque você me ensinou que ser diferente é especial. Helena sorriu, suas bochechas rosadas brilhando de felicidade. E agora você é minha mãe de verdade. Mãe. A palavra ainda me arrepiava toda vez que ela a pronunciava. Eu, que havia crescido sem referências maternas sólidas, agora era a mãe de uma menina extraordinária que havia transformado minha vida completamente. Sofia. A voz grave e familiar de Augusto fez meu coração acelerar, como sempre acontecia quando ele chegava perto. Voltei-me para encontrá-lo parado na entrada, vestindo uma camisa branca casual e jeans que realçavam sua elegância natural. Seus olhos escuros brilhavam com aquela intensidade que me fazia sentir a mulher mais desejada do mundo. Oi, sussurrei, ainda não completamente acostumada com a liberdade de demonstrar meus sentimentos abertamente. Ele se aproximou, passando os braços ao redor da minha cintura por trás, seu perfume familiar de sândalo me envolvendo como um casaco protetor. Sua barba por fazer fez cócegas na minha pele quando ele beijou o meu pescoço suavemente. Como estão minhas 2 princesas esta manhã? Papai, olha minha pintura da nossa família. Helena girou a cadeira para mostrar sua obra-prima ao pai. Augusto se afastou de mim para examinar o quadro com a seriedade que sempre dedicava às criações da filha. Está perfeita, Helena. Você captou exatamente como nos sentimos, unidos e felizes. E voando! Helena riu, apontando para as asas que havia dado à sua própria figura. Porque Sofia disse que eu posso voar quando quiser, só preciso usar minha imaginação. Sofia está certa, Augusto concordou. Depois se virou para mim com uma expressão que fez meu estômago se contrair de uma forma deliciosa. Aliás, tenho uma surpresa para vocês 2. Helena bateu palmas de alegria. Que surpresa! Bem, Augusto puxou uma carta do bolso. Lembram-se de quando Sofia prometeu levar Helena para conhecer o mar? Meu coração pulou. Eu havia feito aquela promessa em um momento de puro carinho, sem imaginar que pudesse se tornar realidade. Reservei uma casa na praia para o próximo fim de semana, 3 dias só nossos, para Helena finalmente colocar os pés na areia. Helena gritou de alegria tão alta que provavelmente acordou metade da vizinhança.
Lágrimas de felicidade rolaram pelo meu rosto enquanto Augusto me puxava para um abraço apertado. Você lembrou, sussurrei contra seu peito. Lembro de tudo que é importante para você. E tudo que é importante para você é importante para mim. Naquele momento, Dona Carmen apareceu na porta com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Nos últimos meses, nossa relação havia se tornado cordial, embora ainda formal. Ela havia se adaptado à nova realidade, que eu não era mais uma funcionária, mas a futura senhora da casa. Desculpem interromper, ela disse com sua voz controlada, mas há visitas na sala de estar. Augusto franziu o senho. Que visitas? Não estava esperando ninguém. Dona Renata e senhor Eduardo, eles insistiram em falar com o senhor. O clima no quarto mudou instantaneamente. Helena se encolheu na cadeira, suas memórias dolorosas voltando à tona. Automaticamente me posicionei perto dela, minha mão encontrando seu ombro em um gesto protetor que havia se tornado instintivo. Eles não vão me levar embora, vão? Helena perguntou com voz pequena. Nunca! Augusto respondeu com firmeza absoluta. Vocês duas ficam aqui, eu resolvo isso. Augusto, toquei seu braço suavemente. Talvez seja a hora de eles verem como estamos bem juntos. Ele me olhou com surpresa. Você tem certeza? Tenho. Não temos nada a esconder. Somos uma família de verdade. Helena ergueu o queixo com uma coragem que me encheu de orgulho. Eu quero ir também. Quero mostrar para a titia Renata que não sou mais triste. Descemos juntos as escadas de mármore, nossas mãos entrelaçadas formando uma corrente de apoio mútuo. Na sala de estar, Renata e Eduardo nos esperavam com expressões que variavam entre curiosidade e desaprovação mal disfarçada. Augusto! Renata se levantou quando entramos, seus olhos percorrendo nossa formação unida com óbvio desconforto. Precisamos conversar. Então, conversem, Augusto respondeu, se posicionando ligeiramente à frente de Helena e mim. Mas façam isso com respeito. Eduardo limpou a garganta desconfortavelmente. Viemos porque ouvimos rumores sobre mudanças significativas em sua vida pessoal. Que rumores? Que você está planejando se casar com ela. Renata praticamente cuspiu as palavras apontando para mim como se eu fosse algo desagradável. É verdade, Augusto respondeu sem hesitação. Sofia e eu vamos nos casar no mês que vem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renata ficou pálida. Eduardo apertou os lábios em desaprovação e Helena apertou minha mão com força. Augusto, você enlouqueceu? Renata finalmente explodiu. Ela era sua faxineira. Você não pode destruir o nome da família assim. Eu não estou destruindo nada. Estou construindo algo belo. Augusto se virou ligeiramente para me incluir em sua linha de visão. Sofia não é mais minha funcionária. Ela é a mulher que salvou minha filha e devolveu vida ao meu coração. Mas pense na diferença social. O que vão dizer os negócios, os sócios? Eduardo argumentou. Vão dizer que finalmente encontrei alguém que me ama pelo que sou, não pelo que possuo. Augusto puxou Helena para mais perto de nós. E que minha filha finalmente tem uma mãe que a enxerga como o tesouro que ela é. Helena escolheu aquele momento para falar, sua voz cristalina cortando a tensão como um raio de sol. Titia Renata, você quer ver minha pintura? Sofia me ensinou que posso voar. A mudança na menina era inegável. 6 meses atrás, ela se encolheria diante de Renata. Agora, ela irradiava confiança e alegria. Renata olhou para a sobrinha, depois para mim, depois para Augusto. Algo em sua expressão se suavizou ligeiramente. Você realmente parece mais feliz, Helena. Estou muito feliz. Sofia é a melhor mãe do mundo e agora vamos conhecer o mar. O mar? Eduardo perguntou genuinamente surpreso. Sofia prometeu me levar para colocar os pés na areia e papai disse que sonhos importantes sempre se realizam quando temos pessoas certas ao nosso lado.
Renata me olhou por um longo momento, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ela realmente mudou, murmurou mais para si mesma. Ela devolveu o sorriso da minha filha, Augusto disse suavemente. Algo que nem todo o meu dinheiro conseguiu comprar, e me ensinou que família não é sobre sangue ou status social, é sobre amor, cuidado e escolhas do coração. Eduardo suspirou pesadamente. Se você tem certeza, Augusto... Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Renata se aproximou hesitantemente de Helena. Posso ver sua pintura? Helena sorriu radiante, toda mágoa passada, aparentemente perdoada, com a generosidade natural das crianças. Claro, vem, eu mostro. Enquanto Helena levava sua tia para ver sua obra de arte, Eduardo se aproximou de Augusto e mim. Se ela te faz feliz, ele disse relutantemente, então acho que posso tentar aceitar. Não preciso de sua aceitação, Augusto respondeu firmemente, mas agradeço seu respeito. Mais tarde, depois que as visitas foram embora, nos sentamos no jardim perfumado enquanto Helena brincava com suas tintas aquarela. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados que se refletiam na piscina cristalina. Você acredita que chegamos até aqui? Perguntei a Augusto, minha cabeça apoiada em seu ombro. Acredito que você mudou nossas vidas de uma forma que jamais imaginei possível. Ele respondeu, beijando o topo da minha cabeça. Helena está feliz, eu estou completo, e nossa família está exatamente como deve ser. Nossa família, repeti, saboreando as palavras. Ainda parece um sonho. É real, Helena gritou da mesa de tintas, tendo ouvido nossa conversa. E é para sempre, para sempre. Olhei ao redor, para o homem que me amava incondicionalmente, para a menina que havia se tornado minha filha do coração, para a casa que agora era meu lar, e soube que Helena estava certa. Eu havia chegado àquela mansão como uma faxineira invisível, mas o amor havia me transformado em algo muito mais poderoso. A mãe de uma princesa especial e a esposa do homem que havia me ensinado que os melhores tesouros da vida não se encontram, se constroem. Um gesto de carinho por vez.